Convido o pastor Almir, que nos trará a mensagem baseada na palavra de Deus. Eu esqueci um outro aviso, é que essa turma da sala de batismo, suas aulas foram encerradas no domingo passado, então uma nova turma será aberta para aqueles que desejem ser batizados e você pode, se você quer participar, você pode falar com o pastor Júnior. Você gosta de desafios? Um desafio é o ato de provocar ou incitar alguém para que esta pessoa vá além do que ela acha que pode ou deve. Desafios também podem ser expressos em forma de disputa, né? Por exemplo, um desafio poético é quando um cantor ou cantador entra numa disputa com outro, fazendo versos e cantando, e o outro responde. Nós temos ali então um desafio em forma de cantoria. Mas pode haver desafio também na forma de um debate, onde um debatedor pergunta a outro, exige de outro as provas das suas afirmações. Então, desafio pode também ser uma incitação ou provocação para que alguém demonstre que tem certa capacidade, que tem certa habilidade ou que está falando a verdade. Na vida nós somos desafiados de várias maneiras, de modo que nós percebemos ou não, há vários desafios. Mas Deus também lança desafios. E nas Escrituras nós temos vários desafios que Deus lançou. Um deles está no texto que nós vamos abordar hoje pela manhã. Lá, continuando o nosso estudo em Isaías, chegamos a Isaías 41, versos 21. E em Isaías 41, de 21 a 29, nós temos Deus lançando um desafio aos falsos deuses, aos ídolos. Então, nesta parte, nós temos um desafio lançado por Deus, provocado por Deus, para que os falsos deuses ou os ídolos respondam. Nós abordaremos esse desafio em duas partes, uma agora pela manhã e a outra no culto vespertino ou da noite. Mas agora vamos ler todo o texto, Isaías 41, versos 21 a 29, que diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram, ou fazei-nos ouvir coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Do norte suscito a um, e ele vem, e desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo, e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isto desde o princípio, a fim de que possamos saber, antecipadamente para que digamos, é isso mesmo. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro disse a Sião, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém.
Nem mesmo entre eles há conselheiros a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada. As suas obras são coisa nenhuma. Suas imagens de fundição, vento e vácuo. Oremos. Senhor nosso Deus, temos a Tua palavra diante de nós e reconhecemos a nossa incapacidade de entendê-la, nossa indisposição de amá-la e obedecê-la, mas clamamos Tua graça, a prometida assistência do Teu Espírito Santo, para que os nossos corações e mentes se inclinem com boa disposição para ela. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus lançou um desafio aos ídolos para ficar provado que os ídolos não passam de ilusões, que os ídolos não são nada. Os ídolos, então, ou os falsos deuses, ou as falsas crenças, precisam ser provadas, precisam ser desafiadas. E é isso que Deus está fazendo aqui. O profeta Isaías escreve aí no início do 7º século antes de Cristo. Mas estas profecias são dirigidas a uma geração que estaria vivendo no final do 6º século. Isso é quase um século e meio depois. Aquela geração para a qual Isaías escreve estaria no exílio da Babilônia. Talvez alguns deles e alguns antepassados tivessem presenciado a conquista de Jerusalém por parte dos exércitos de Nabucodonosor, a tomada e destruição da cidade, teria presenciado e chorado a destruição do seu templo, o roubo que fizeram dos utensílios do templo, levando para Jerusalém e colocando estes utensílios na casa ou nos templos dos deuses babilônicos, conforme nos diz Daniel capítulo 1, verso 2. Então esse povo que estava no exílio, rodeado de templos pagãos, rodeado de idolatria, rodeado de templos bonitos, com imagens majestosas, bem feitas e até bonitas, enriquecidas com o ouro e a prata, conquistados das invasões babilônicas. Esse povo, então, estaria disputando com outros um conceito de que a nação vencedora havia conquistado sua vitória porque seus deuses eram mais fortes do que os deuses ou o Deus da nação perdedora. Esse era um conceito muito comum no Oriente Próximo naquela época. Vocês estão lembrados que quando os filisteus, ali no episódio de Siló, narrado em 1 Samuel 4 e 5, quando os filisteus conquistam a arca do Senhor, os israelitas levam a arca para o lugar da batalha, da guerra, confiando que a arca lhes daria vitória, mas eles perdem a guerra e a arca é tomada. E o que os filisteus fazem? Eles levam a arca, símbolo da presença de Deus, e colocam diante do Deus deles, de Dagon, o Deus deles. E com isso eles queriam dizer o seguinte: nosso Deus é mais forte do que o Deus dos israelitas. E a prova é que nós tomamos esse Deus e ele está aqui para adorar o nosso Deus. Então, quando Nabucodonosor, anos depois, séculos depois, toma os utensílios do templo lá de Salomão e leva para a Babilônia e coloca na casa do tesouro do seu Deus, ele está querendo dizer o seguinte: esse tesouro aqui é por direito do nosso Deus, nem é nosso, é dos nossos deuses, porque foram os nossos deuses que venceram os deuses israelitas e conquistaram os seus tesouros e saquearam os seus tesouros. Então estes despojos pertencem aos nossos deuses.
Então, os israelitas, naquele contexto para o qual Isaías escreve, têm que conviver com esta crença de que os deuses babilônicos são maiores do que o Deus de Israel. E eles têm essa crença sendo bombardeada neles pelas ironias dos babilônicos, pelos ensinos dos babilônicos. Poderiam ver, como eu disse, os grandes templos, porque na Babilônia havia vários templos grandiosos, majestosos, com grandes imagens. Então eles poderiam ver isso e ficar tentados a acreditar nisso, de que de fato os deuses da Babilônia são maiores do que o nosso Deus. E uma segunda tentação que eles tinham, que eu tenho enfatizado aqui, especialmente no capítulo 40 e primeira parte do 41, é que, não, o nosso Deus é maior do que os dos babilônicos, mas o nosso Deus não quer saber mais de nós. O nosso Deus nos abandonou, o nosso Deus esqueceu de nós por causa dos nossos pecados. As mensagens de Isaías, nesses 2 primeiros capítulos, estão combatendo essas duas ideias. Primeiro, Deus não se esqueceu de vocês, Deus não abandonou vocês, Deus vai restaurar vocês. E segundo, Ele é o Rei do Universo. Ele é maior do que todos os deuses. Então não é que Ele perdeu a guerra, ou Ele perdeu essa batalha, ou Ele deixou vocês serem conquistados, porque Ele é um Deus menor. Esse tipo de debate, de ensino, já havia começado no capítulo 41, quando o próprio Deus convoca as nações. Ele chama as nações para se colocarem diante dele, e ele diz: eu estou levantando um libertador para o meu povo. O que é que vocês vão fazer? E as nações reagem a essa iniciativa de Deus, reforçando sua idolatria, agarrando-se aos seus ídolos, fazendo novos ídolos. E agora, então, Deus renova o desafio, dessa vez desafiando os ídolos, desafiando os deuses. Nesse texto nós temos 2 estrofes, que dá para a gente perceber, versos 21 a 24 e 25 a 29, que percebemos isso através de uma linguagem paralela, e de uma conclusão semelhante, que é o veredito de Deus a respeito dos falsos deuses. A primeira estrofe trata diretamente com os falsos deuses, de 21 a 24. A segunda estrofe apresenta as ações de Deus, agora confrontando com esses falsos deuses. Agora pela manhã veremos a primeira estrofe, que tem 3 partes. O desafio que é lançado, verso 21, as provas que os deuses devem apresentar, versos 22 e 23, e a conclusão, ou o veredito, no verso 24. Então, aqui o convite é para que eles entrassem num processo. Deus está dizendo: apresentai a vossa demanda, isso é, apresentem o vosso caso. Vocês têm, então, um caso comigo. Vocês estão dizendo que são deuses e que são maiores do que eu. Vocês estão dizendo que são deuses e que, por isso, vocês guiaram os povos de vocês a vencerem o meu povo. Pronto. Eu quero que agora vocês apresentem as provas, as vossas razões de que, de fato, vocês são deuses mesmo. Vocês não estão dizendo que vocês são deuses, que vocês têm poder, que vocês dirigem a história, que foi por causa de vocês que os babilônicos venceram os israelitas? Pronto. Estas são as alegações de vocês. Eu não quero só alegação. Eu não quero só declaração. Eu quero as provas. Eu quero as evidências. Eu quero saber se isso que vocês estão alegando é verdade mesmo. Que vocês de fato são deuses mesmo. Vocês não estão dizendo que são deuses? Agora, devemos entender que aqui se trata de uma argumentação em linguagem poética. Evidentemente que Deus, com certeza, sabe que os ídolos não poderiam responder.
Então, a demanda não é dirigida aos ídolos em si, mas aos seus adoradores, né? Como se Deus dissesse aos adoradores desses ídolos: olha, vocês acreditam que eles são deuses, vocês estão adorando-os, levantando templos, fazendo imagens deles, porque acreditam que eles são deuses. Bora ver se eles são deuses mesmos. Vamos ver se eles apresentam as razões, as evidências. Vamos ver se eles apresentam as capacidades, as competências, os poderes que um Deus deve ter. Então vamos entrar no processo. É como se nós estamos num tribunal. Deus, que é o rei de Jacó, que é o Senhor, está dizendo: eu estou de um lado e vocês do outro. Quero que vocês apresentem aí as demandas de vocês, a argumentação de vocês, as evidências de vocês. E quais seriam estas evidências? O que é que os ídolos deveriam fazer para provar se eram deuses mesmo ou não? E aí, disso vai tratar os versos 22 e 23. Deus diz: tragam então e anunciem o que há de acontecer. E relatai-nos as profecias anteriores. Se existe um Deus, a argumentação é mais ou menos assim: se existe um Deus, esse Deus é capaz de prever e controlar a história. Não se pode conceber um Deus que não tenha poder para dirigir a história, e exatamente porque ele tem poder para dirigir a história, ele seja capaz de prever, de dizer o que vai acontecer. Então, Deus está dizendo: vocês dizem que são deuses. Pronto. Digam o que vai acontecer. Digam o que vai acontecer na história daqui para frente. Ou ainda, mostrem profecias que vocês fizeram e que se cumpriram. Apresentem isso. Porque se vocês demonstrarem que são capazes de anunciar o que vai acontecer, ou ainda de mostrar que no passado vocês fizeram predições, profecias, previsões, e estas se cumpriram, pronto. Então vocês de fato são deuses. Porque isso é inerente a ser Deus. Então, falem, me apresentem, Deus está dizendo, profecias que vocês fizeram e que se cumpriram. A ideia aí de profecias anteriores, para que nós atentemos para elas, para que nós saibamos que elas se cumpriram. Eles disseram que ia acontecer isso, isso e isso, rapaz, e de fato aconteceu do jeito que eles falaram. Então eles são deuses. Agora, dentro desse conceito de relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram, está também a ideia de não apenas falar de profecias anteriores, mas dar uma explicação adequada para a história, dar uma explicação adequada para o presente, dizer por que está acontecendo o que está acontecendo. Não apenas falar: olha, nós avisamos que iria acontecer isso e isso, e aconteceu, mas dar a razão, dar a devida explicação. Expliquem a natureza da história, expliquem o padrão que a história segue. É como se Deus perguntasse: os deuses de vocês têm senso de história? Os deuses de vocês têm discernimento para examinar os acontecimentos e, à luz desses acontecimentos, explicar: olha, isso está acontecendo por causa disso, disso e disso e disso. E já que isso está acontecendo por causa disso, disso e disso e disso, eu posso dizer que amanhã
ou daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos, também vai acontecer isso, e isso, e isso, por causa disso, disso e disso. Essa é a ideia. Deus está dizendo, se vocês são deuses, vocês devem ser capazes de fazer isso. De dizer, olha, no passado nós mostramos o que iria acontecer, e aconteceu. E agora nós podemos dar uma explicação por que aconteceu. Por que essas coisas estão acontecendo. Mas não apenas isso. Nós somos capazes de anunciar ainda o que vai acontecer. Qualquer Deus, ou qualquer ser, para ser chamado de Deus, tem que ter essa capacidade. Porque um Deus tem que transcender o tempo. Ele tem que estar acima do tempo. Se ele estiver sujeito ao tempo, dentro do tempo, ele não é Deus. O tempo é seu Deus. Então vamos repetir. Deus é aquilo que por natureza é acima de tudo e de todos. Que não é controlado por nada nem por ninguém. Deus por natureza é isso. Um certo escritor chama de a tela última. Isso é aquilo que acima dele e ao lado dele não tem nada. Ele é o supremo poder, o supremo controle, tudo depende dele. Para ser assim, ele tem que estar acima do tempo. Porque se ele não está acima do tempo, o tempo está acima dele, ok? E se o tempo está acima dele, então quem é o Deus? O tempo é o Deus, e não ele. Então, para ser Deus, ele tem que estar acima do tempo. Tem que ser ele o diretor do tempo, o controlador do tempo. O Deus das Escrituras já existia antes do tempo. De fato, foi ele que criou o tempo, certo? O tempo é medido por mudanças. Um certo filme até demonstrou isso, um filme antigo, acho que o nome é Meia-Noite e Um, o nome do filme. Onde numa determinada vila, alguém estava, determinada cidade, lidando com uma máquina que parava o tempo. E o inventor acertou, só que ele nunca soube que acertou. Por quê? Porque quando chegava meia-noite, voltava um dia. Então, meia-noite, voltou um dia. Quando ele acordava no outro dia, ele estava no dia anterior. Nada tinha mudado. Aí ele passava novamente o dia todo trabalhando na máquina dele, para meia-noite ela voltar ao tempo. Chegava meia-noite, ela voltava, ele ia dormir, e quando acordava, ele não via as mudanças. Porque o que nos faz marcar o tempo são as mudanças, né? A gente marca o tempo pelas mudanças, pelas ocorrências na história. Antes da criação, não tinha nada a não ser o próprio Deus trino, eterno, sem mudanças. Então não havia tempo. O tempo começa com a criação. Quando Deus então cria, começa a criar, houve uma mudança. Aí começou a ser marcado o tempo. Então Deus é o criador do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele domina o tempo. Por isso que ser chamado de Deus inclui a capacidade de estar acima do tempo, de dirigir o tempo e de ser capaz de controlar e prever o tempo. É o que vai ser perguntado aqui desses deuses no próximo. Vocês podem anunciar as coisas futuras? Façam-nos ouvir sobre o futuro. Agora, para poder prever o futuro, eu não posso só prever. Eu tenho que ter o poder sobre as ocorrências. Por exemplo, se eu chego aqui para vocês e digo, olha, quando esse culto terminar, eu vou para minha casa, vou descansar, vou almoçar, para voltar às 16 horas. Eu estou fazendo certas previsões da minha vida.
Agora, eu posso dar absoluta certeza disso? Não. Tem tanta coisa que pode acontecer que não depende de mim. Não é verdade? Mas é tanta coisa. Se a gente pensar muito nisso, a gente é capaz até de ficar louco, de tanta coisa que ocorre que não depende de mim, né? Vou saindo, o carro quebra. Ou batem no meu carro. Ou tanta coisa pode acontecer, eu fico doente. Mas tanta coisa que não depende de mim, que depende do tempo, que depende das outras pessoas. Nós estamos num mundo contingente. Quantas vezes você fez um plano e você trabalhou em cima daquele plano? Você até fez uma viagem por conta daquele plano. E uma pessoa, uma única pessoa, tomou uma decisão que alterou todo o teu plano. Já aconteceu isso com você? De você ter planejado, ter feito tudo. Mas uma pessoa, a decisão de uma pessoa, alterou todo o seu plano. Eu estou dizendo isso para mostrar que quem faz previsões sobre o futuro tem que ser capaz de também controlar os eventos futuros. Porque se a pessoa não for capaz de controlar, ela não tem certeza. Se eu dissesse, quando a escola dominical terminar, todos vocês vão se levantar e vão para casa. Algo quase que óbvio, mas é garantido? Não é garantido, né? Vai que alguém só de teimoso, depois eu vou provar para o senhor que eu não vou ficar até às 6 horas, pode fechar a igreja, eu fico aqui dentro, só para provar que o senhor está errado. Pode acontecer isso? Claro, pode. A pessoa fica aqui fazendo jejum, é bom que vai ficar orando, né? Intercedendo por nós aqui e tal, mas ninguém pode garantir. Por quê? Porque depende de tanta coisa, não é? Vamos supor que eu diga a mesma coisa, mas no final cai um temporal aqui que a gente não pode ir embora. E esse temporal dura até 4... Pode acontecer isso? Pode. Então, eu não posso fazer profecias por uma razão. Eu não tenho o controle dos eventos. Eu não tenho o controle da história. Eu não tenho o controle do futuro. Aí Deus está dizendo para os deuses, pois, vamos ver, vocês não estão dizendo que são deuses? Porque se vocês são deuses, vocês devem ser capazes disso. Vocês devem ser capazes de anunciar o futuro e garantir este futuro. Agora, de muito tempo há predições, chamadas de profecias, há oráculos, nas religiões pagãs inclusive na época para a qual Isaías está escrevendo. Mas não eram oráculos específicos, tais quais os das Escrituras. Só o exemplo de um oráculo que havia na época do Império Babilônico, na época em que Ciro surgiu, o rei Croesus foi consultar o oráculo de Delfos para perguntar se na batalha com Ciro, que é o que Deus vai levantar como libertador, ele venceria. E o oráculo respondeu da seguinte maneira: um poderoso império será destruído. Você tem 2 grandes impérios debatendo, o de Croesus e o de Ciro. Aí Croesus vai perguntar para Ciro, olha, eu posso ir para essa guerra? Nós vamos vencer a guerra? E o oráculo responde, um poderoso império será destruído. O Croesus acreditou, como o oráculo era do lado dele, o Croesus acreditou o quê? Que era o Império Persa que seria destruído, que o dele venceria. Mas foi isso que aconteceu? Não. E aí, quando voltaram para o oráculo, ele disse o quê? Eu acertei. Eu disse que um poderoso império seria destruído. Seria como você chegasse para mim e perguntasse, qual vai ser o resultado do jogo de hoje? Ou vai vencer o time A, ou o time B, ou vai dar empate. Tem como eu errar uma previsão? Não tem como eu errar. Os oráculos
da época, dos deuses, das pitonisas, eram todos assim. Para onde apontasse, tinha uma explicação para dar certo. E nós temos um exemplo disso na Bíblia, capítulo 2 de Daniel. Quando Nabucodonosor tem um sonho, e ele chama os magos, e ele quer a interpretação do sonho. Mas Nabucodonosor era muito esperto. Ele já sabia dessas táticas. Então ele faz uma exigência. Eu só vou acreditar em vocês que a interpretação de vocês está certa se vocês forem capazes de contar o que eu sonhei. Pronto, aí eu vou dizer que vocês são bons mesmo. Aí vocês são prognosticadores de primeira. Contem o que eu sonhei. E aí dê interpretação, porque eu digo, pronto, esses cabas são bons. Está valendo o meu investimento neles. Mas o que aconteceu? Né? Nem se sua mulher ou seu marido perguntar para você, sabe o que eu sonhei? Tem que conhecer muito para dizer, eu sei, você sonhou isso e acertar. Não tem como fazer isso. Certo? Por quê? Porque os ídolos não têm esse conhecimento, não têm esse controle do tempo. E esse é o desafio que Deus está lançando. Façam profecias, mas façam profecias que mostrem que vocês são profecias específicas, que dá para a gente ver, disse isso e aconteceu exatamente desse jeito. E tragam estas profecias para que aí a gente saiba, é Deus mesmo, viu? Foi capaz de anunciar e se cumpriu exatamente desse jeito. Mas há uma terceira evidência pedida aí. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos se sois deuses, e fazei bem ou fazei mal. Façam alguma coisa. A ideia aqui de fazer bem ou fazer mal, façam qualquer coisa. Vocês não são deuses. Vocês aí, feitos de ouro, de prata, de tudo, vocês não são deuses. Façam alguma coisa. Agora, façam alguma coisa que nos assombre. Alguma coisa que nos bote medo. Ideia, alguma coisa que vão além do comum. Alguma coisa sobrenatural. Para que as pessoas olhem, é Deus mesmo. É Deus mesmo. Então façam alguma coisa. É interessante que esse desafio, antes desse período, já havia sido lançado para o povo de Israel e os profetas de Baal, na época de Elias. Lembram? Que o povo de Israel estava, ora adorava Baal, ora adorava Deus. Ora adorava Baal, ora adorava Deus. Aí eles falam, rapaz, até quando vocês vão ficar manquitolando aí entre duas crenças? Ora um, ora outro, ora um, ora outro. Até quando? Vamos fazer o seguinte. Reúnam os profetas de Baal e vamos lá para o Monte Carmelo. São 400, eu sou o único representante dos profetas de Deus. E nós vamos lá. Aí chegando lá, Elias falou, pronto, agora vocês façam um altar, coloquem lenha no altar, matem os animais, coloquem em cima, mas não toquem fogo. Vocês vão clamar para Baal. Se Baal responder com fogo, pronto, Baal é Deus e a gente vai adorar Baal, inclusive eu. Eu vou fazer um outro altar, vou colocar lenha, vou matar um animal, colocar em cima, mas não vou acender fogo. E vou clamar ao Senhor. Se o Senhor responder com fogo, então o Senhor é Deus. E aí nós vamos deixar de adorar Baal e adorar a Deus. Pronto, foi um desafio. Agora um desafio bem prático, né? Bem na área do fazer. E aí os profetas de Baal aceitam. E o fato dos profetas de Baal aceitarem indica o quê? Que eles acreditavam. Vamos colocar da seguinte maneira, os profetas de Baal tinham uma fé maior talvez do que a nossa, concorda? Em termos de tamanho era maior. Era verdadeira? Não. Era falsa. Por isso que a fé não depende do tamanho, como Jesus falou. Porque você pode ter uma fé muito grande
em algo falso. Nossa cidade presencia isso. Pessoas que sobem uma ladeira de joelho, carregando certos instrumentos religiosos, litúrgicos. Essas pessoas têm fé? Qual é a resposta? Tem. E uma grande fé. Ponto. Elas têm fé. E grande. Para fazer isso, tem uma fé grande. Agora, é uma fé verdadeira? Não. Esse é o problema. Fé não é tanto tamanho, e sim verdade ou mentira. Né? Você pode encontrar uma pessoa que não é honesta e acreditar nela do dedão do pé ao ponto da cabeça. Você acredita? Essa tua crença vai fazer a pessoa ficar honesta? Vai? Não. Você acredita piamente, mas a pessoa não merece sua crença. E você pode encontrar uma pessoa altamente honesta e não ter um pingo de crença nela. Isso vai fazer a pessoa ficar desonesta? Não. Ok? Fé depende da veracidade daquilo no qual nós cremos. E no caso, voltando aos profetas de Baal, eles tinham fé, fizeram e começaram a clamar. Começaram a clamar, gritavam. Diz que eles tinham o costume de ter certos chicotes com lâminas na ponta, e eles se lancetavam para fazer sangue sair das suas costas e impressionar Baal. Ó Baal, o que nós estamos sofrendo por ti? Atende-nos. Eles faziam isso. E é interessante como Elias é irônico. Veja lá, 1 Reis 18, 27. Elias vê tudo aquilo, né? Eles clamando, pedindo. Eles começam a clamar de manhã. Muito provavelmente, isso começou às 6 da manhã, eles clamando. E quando deu meio-dia, eles ainda estão lá clamando. Responde, manda fogo, Baal. Aí diz no verso 27, Elias zombava dele dizendo, clamem mais alto, ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, literalmente aqui, ou ele foi no banheiro, literalmente é isso, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Percebe a ironia de Elias? É uma ironia pesada, né? Clame mais alto. Não é Deus? Baal é Deus. Pode ser que ele saiu, foi resolver alguma coisa. Pode ser que ele foi no banheiro, está 6 horas lá no banheiro, mas é Deus, né? Quem sabe? Pode ser que ele foi atender outra pessoa, pode ser isso, pode ser aquilo, mas ele é Deus. Se ele é Deus, ele vai fazer alguma coisa. Mas fez? E se fez, então o que ficou provado? Não é Deus. É o mesmo que Deus agora, através de Isaías, está dizendo. Façam alguma coisa. Vocês não são deuses? Façam alguma coisa. Disso aqui nós aprendemos o seguinte. A fé pede evidências. A Bíblia não é favorável à fé ingênua. A fé que crê porque crê. Como você sabe que isso é verdade? Não sei, eu sei porque eu creio. Eu sinto no meu coração que é verdade, então eu creio. Essa não é a fé cristã, não. Essa não é a fé cristã. A fé cristã pede evidências. A fé cristã pede coerência. A fé cristã envolve sentimentos? Sim. Envolve o coração? Sim. Porque fé inclui amor, então envolve isso. Mas não é uma fé cega. Não é uma fé ingênua. É uma fé que testa e se deixa testar. Essa é a fé cristã. É uma fé que se mostra na vida, na realidade. É uma fé que deve ser vivida. É uma fé que explica a vida de modo coerente. Que explica a vida de modo consistente. É uma fé que explica o todo da vida.
É uma fé que não me deixa cego. Eu creio porque disseram para mim que é assim, então eu estou indo nesse caminho, porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, sei lá o quê, creram nisso, eu creio também e eu estou indo nisso. Essa não é a fé cristã. A fé cristã diz, eu creio nisso, porque iluminado pelo Espírito Santo, eu vi que esta é a verdade. Eu vi que isso é verdade. É por isso que eu creio. Eu vi que é desse jeito mesmo. Então é por isso que eu creio. Esta é a fé cristã. Uma fé que pede evidências. Uma fé que se deixa avaliar. E uma das razões das profecias na Bíblia, não é a única, mas uma das razões é exatamente essa. Nos dar a oportunidade de ver que o nosso Deus, ou o Deus das Escrituras, é de fato Deus. Acima do tempo, dirige a vida, dirige a história e nos explica a história. Dito isso, eu devo dizer ainda que a fé cristã exige raciocínio, exige capacidade de pensar. Deus nos criou pessoas capazes de raciocinar, de pensar, de somar 2 mais 2 e chegar a 4. Deus nos criou assim. Então Ele não nos daria uma fé que vai contra isso. Uma fé que violenta nosso raciocínio, que violenta nossa capacidade de pensar. Ele não faria isso. Mas há um terceiro fator aqui. Eu devo lembrar que o meu raciocínio, a minha capacidade de pensar, foi manchada pelo pecado. Então eu raciocino, mas eu raciocino de modo torto, de modo egoísta. E eu preciso então da iluminação do Espírito Santo, clareando o meu pensamento, acendendo luz na escuridão do meu pecado, para que eu raciocine certo. Para que eu me depare com a revelação de Deus. Ah, agora eu estou entendendo. Ah, é isso mesmo. E é nisso que eu vou crer. Porque eu estou vendo o que é verdade. Não tenha medo de suas dúvidas. Quando tiver dúvidas, sonde seu coração. Pergunte, eu estou tendo essa dúvida por causa de algum aspecto mental, intelectual que eu não entendi? Ou estou tendo essa dúvida como desculpa para algum pecado? Ok? Para mim esse é um teste da dúvida honesta e da dúvida desonesta. Muitas vezes a pessoa está doida para fazer o que é errado, mas não encontra brecha. Então ele começa a duvidar de algo da Bíblia, começa a questionar, começa a arrumar razões, mas não porque ele tem uma dúvida honesta, e sim porque ele quer uma desculpa para desobedecer a Deus. Então, quando tiver uma dúvida, não tenha medo dela. Enfrente. Bem, enfrente como? Pergunte para você mesmo. Peça para Deus, ajuda a sondar o meu coração aqui. Essa dúvida que eu estou tendo porque de fato eu não estou entendendo isso, eu não estou compreendendo, eu não estou conseguindo somar 2 mais 2 e chegar a 4, ou é porque tem algum motivo aqui no meu coração que está querendo se afastar de ti, que está querendo ficar longe de ti, que está querendo te desobedecer. O que é? Seja honesto com Deus, coloque-se diante dele. E se a dúvida for, não, eu não entendi, de fato está aqui e eu não entendi. Estude as Escrituras, ore, busque auxílio de pessoas. É assim que ocorre a caminhada cristã. Olhando para a minha própria vida, desde a minha infância seguindo a Cristo até hoje, já tive muitas dúvidas, mas muitas. Mas pela graça de Deus esse foi o caminho. Vamos ver aqui o que é essa dúvida. É isso, pronto. Não, é um que eu não estou entendendo. Então pronto.
Eu vou clamar a Deus e esperar. Uma dúvida que eu caminhei há alguns anos da minha adolescência, a dúvida quanto à eleição. Debati, discuti com pastores, não conseguia entender. Um dia eu cheguei, Deus, olha, eu não entendo, mas não vou mais brigar com isso não. No dia que o Senhor quiser, me faça entender. Ponto. Foi questão de meses. Rapaz, como é que eu não crio num negócio desse? Está tão claro na Bíblia. Ok? Dê tempo a Deus. Dê tempo a Deus. Não enterre suas dúvidas. Vão supurar e vai sair pior. Aclare diante da revelação de Deus e com Deus. Enquanto tiver na dúvida, caminhe com Deus. Esse é o outro conselho que eu quero deixar quanto à dúvida. Enquanto tiver na dúvida, caminhe com Deus. Eu estou duvidando, então eu vou deixar isso para... Não, você ainda está duvidando. Você ainda não tem certeza. Então, o que se faz quando não se tem certeza? Eu fico onde eu estou. Até hoje, eu estou seguindo a Cristo? Estou. Aí comecei a ter uma dúvida. Mas eu estou duvidando disso. Mas já chegou a alguma conclusão? Não. E vou deixar de seguir. Não, meu amigo. Se você não chegou a alguma conclusão, continue crendo. Continue caminhando com Deus. E aguarde. Com sinceridade, Deus vai esclarecer sua dúvida. Deus há de esclarecer sua dúvida. Deus é o Deus que revela. É o melhor comunicador que existe. Se Ele não conseguir fazer a gente entender, ninguém mais vai. Então continue com Ele, caminhando com Ele, até ser esclarecido. No final, nós temos o veredito anunciado dos ídolos, verso 24. Deus então diz: eis, e lembre-se, eis, eu tenho falado sempre, é um recurso retórico que diz, que o autor usa quando ele quer que a gente enxergue através do escrito dele, através da pena dele. Então é como se ele dissesse: vejam o quê? O silêncio. Os ídolos foram capazes de explicar o passado? Não. Foram capazes de dizer profecias passadas que se cumpriram? Não. Foram capazes de anunciar o futuro? Não. Foram capazes de fazer alguma coisa assombrosa, sobrenatural? Não. Deus desafiou. Expliquem o passado. Apontem profecias que vocês fizeram no passado e se cumpriram. Anunciem o futuro. E façam alguma coisa assombrosa, maravilhosa, grandiosa. Também não. Aí Deus diz: olha aí, eles são menos do que nada. Os ídolos não são nada. É ouro, prata, pedra, madeira, ferro, gesso, moldado pelos homens, feito pelos homens, mas não são nada. Não podem fazer nada. E o que Deus quer dizer para o seu povo que estava no exílio, falando isso? Quer dizer o seguinte: vocês não precisam ter medo deles. Ok? Vocês não precisam ter medo deles, por quê? Porque eles não são nada. Nós vivemos, algumas vezes mesmo, cristãos com muitas superstições. Não é? Medo de mal olhado. É? Hoje não se vê mais, né? Mas no meu tempo de criança, minha mãe ainda botou galho de arruda. Conhecem arruda? Eu nem sei se tem aqui no Nordeste. Galho de arruda. Menino pode ter mal olhado, pega uma doença. Aí galho de arruda. Aí para... Não sei o que o galho de arruda poderia fazer com mal olhado. Mas, né, talvez a pessoa se espantasse, não olhasse nem bem nem mal, já que tem um galho de arruda ali. Né? Mas nós ainda caminhamos, mesmo como cristãos, com muitas superstições. Fulano botou um feitiço.
Beltrano fez e aconteceu, por isso que está dando errada na vida do cicrano. Deus está dizendo o seguinte: Deus sou eu. Deus está dizendo, Deus sou eu. Os outros não são nada. Esses ídolos, essas superstições, essas coisas não são nada. Vocês não têm que ter medo disso. Vocês têm que temer a mim. Vocês têm que obedecer a mim. Mas não andar aí com medo disso, de encruzilhada, de gato preto, e disso. Não tem que andar com medo disso. Deus sou eu. Eu sim. Anuncio, explico o passado. Posso dizer as profecias que eu fiz e se cumpriram. Digo o que vai acontecer no futuro. Faço acontecer coisas maravilhosas. Porque eu tenho o controle do tempo. Eu tenho o controle da vida. Eu tenho o controle da história. Então pare com esse negócio de ficar com medo disso e com medo daquilo. E achar que fulano disse uma palavra, Beltrano disse outra. E é bom ter essa planta em casa porque ela espanta os maus olhados. Ou é bom ter uma pena disso, ou uma ave assim, ou assado que faz prosperar. Quem é seu Deus? É o Deus que criou essas plantas, essas aves, essas coisas? Ou estas coisas são seu Deus? Porque aquilo que você teme é seu Deus. Aquilo que você teme manda na sua vida. Aquilo que você teme dirige sua vida. Quem é seu Deus? E Deus conclui dizendo: os deuses nada são. E abominação é quem vos escolhe. Agora aqui Deus fala diretamente para os adoradores. Ele diz para os deuses: vocês não são nada. E quem escolhe adorar vocês é abominável. É abominação. Por quê? Vamos ler lá o Salmo 115. Salmo 115, versos 2 a 8. E aqui há também um desafio, mas o desafio é feito pelas nações. Aqui o desafio se inverteu. As nações desafiam o povo de Deus, né? Salmo 115, as nações. Por que diriam as nações: onde está o nosso Deus? Onde está o vosso Deus? Desculpe. A resposta: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca? Não fala. Tem olhos? E não veem. Tem ouvidos? Não ouvem. Tem nariz? E não cheiram. Tem mãos? Não apalpam. Tem pés? Não andam. Nenhum som lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se você adora sua família vai controlar você e você se tornará semelhante à sua família. Se você adora seu time de futebol, seu time de futebol vai controlar a sua vida e você vai se tornar semelhante a seu time de futebol. Se você adora você mesmo, o seu egoísmo vai controlar a sua vida e você vai se tornar tão vazio quanto você mesmo. E assim vai. Nada pode ter o lugar de Deus na nossa vida. Nada. Porque só Deus é Deus. Porque só Deus é Deus. Quando você adora, a gente não usa esse termo, mas a gente faz isso, viu? Quando você adora seu cônjuge. E como é adorar o cônjuge? É acreditar que seu cônjuge vai te fazer feliz. Isso é adorar o cônjuge. Você casou achando que o teu marido ou a tua esposa vai te fazer feliz, você está adorando ele.
Porque você está concedendo a ele ou a ela um poder que eles não têm. Quem é que tem o poder de fazer o outro feliz? Quem é que tem? Ninguém tem. Ninguém tem. Então, se você casou e vive o casamento com essa expectativa, esperando o dia em que seu marido ou sua esposa mude de tal maneira que te faça feliz, você é idólatra. Você tem um Deus que não é o Deus da Bíblia. E você nunca será feliz. Teu marido ou tua mulher podem se matar, mas eles não têm esse poder. Não depende deles isso. E quem faz isso, além de estar se enganando, é cruel. Por que é cruel? Porque coloca nas costas de outra pessoa um peso que a outra pessoa não pode carregar. Exige da outra pessoa algo que a outra pessoa não tem condições de dar. Pode trabalhar 24 horas por dia, pode mudar, pode fazer o que fazer, mas não está no poder dele ou dela fazer isso. Sabe outro lugar onde isso acontece? Com os filhos. Algumas pessoas jogam todas as suas expectativas em cima dos filhos. O filho é tudo, a filha é tudo. Novamente, é idolatria e é cruel. Eu tenho pena de crianças que são criadas em lares assim. Acontece uma de duas coisas. Ou se revoltam, chutam o pau da barraca, já sabe que não vai conseguir ser o que o pai ou a mãe espera mesmo, ou carregam para o resto da vida uma vida infeliz. E está sempre fazendo as coisas olhando para o pai ou para a mãe, para ver se eles estão dizendo, muito bem, muito bem. Uma vida aprisionada. Isso quando Cristo não liberta. Quando Cristo liberta é outra história. Mas isso pode acontecer com seu emprego, com sua vocação, com seu time de futebol. Pode acontecer com tantas coisas. E quando Deus é gracioso, Ele quebra o ídolo. Dói. Mas é o melhor para nós. Dói. E dói muito. Mas é o melhor para nós. Ele pode quebrar um casamento. Ele pode quebrar uma família. Ele pode quebrar um bem. Mas usando a linguagem de John Piper, Deus está nos desmamando. Ele está tirando a mamadeira ilusória da felicidade, para que a gente descubra que Deus, somente Ele, não tem outro. Mas, voltando a Isaías, Deus, a abominação é quem vos escolhe. Você escolhe o seu Deus. Josué capítulo 24, 14 e 15, Josué terminando sua vida, falando ao povo, ele disse, escolham hoje a quem vocês vão servir. Vocês podem servir os deuses lá que os pais de vocês serviam, que eram exatamente os deuses babilônicos. Ou servir os deuses que nós presenciamos lá no Egito. Agora, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Só há um Deus verdadeiro. Todos os outros são falsos. Mas escolher a falsidade é a abominação para a sua vida e a abominação diante de Deus. Escolha servir o Deus que é Deus. O Deus que é único, o Deus que é verdadeiro. Amém.